Deltan, eu vou no ponto americano. Você viveu nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, assim como eu. E um dos pontos fundamentais da Constituição dos Estados Unidos, da criação dos Estados Unidos, foi justamente na elaboração do documento, da Constituição, em que começou-se pela separação de poderes. O catálogo de direitos e garantias vieram depois. Porque Madison acreditava que o problema era ambição contra ambição e que o governo não era de anjos, então a gente precisava conter o poder. Nós vivemos hoje uma crise profunda hoje no judiciário brasileiro. E quais seriam as soluções para a gente enfrentar essa crise? Eu tenho 2 pontos. Não sei se você concorda com eles, mas eu queria apresentar. Um deles é a gente acabar com as nossas ações diretas. Porque as ações diretas acabaram transformando, aliás, muito parecido com o que o Piotr falou, de um terceiro turno. A ação direta virou o terceiro turno da democracia. O partido perde democraticamente, corre para o Supremo. Não há nem tempo das pessoas refletirem sobre a lei, não há nem tempo de verificar se algum cidadão sofreu alguma consequência e já se vai discutir no Supremo. E o segundo ponto, a meu modo de ver, é o foro privilegiado. São 2 pontos que eu acho que facilitariam um processo que vai demorar tempo, não é imediato, mas do Supremo começar a sair de uma esfera política. Se ele começar a se comportar tal qual a Suprema Corte americana que julga o controle de constitucionalidade difuso, caso a caso, ele perde um pouco essa questão política. Tem o tempo todo da tramitação, né? Se for um caso individual, até chegar ao Supremo vai dar um tempo. Né? Se perde um pouco o clamor político ali do momento. Então, eu queria que você veja as suas opiniões sobre essas questões ou outras questões que você entenda pertinentes e que são muito importantes para senadores da República atuarem. Então, como candidato a Senado, quais seriam as suas ideias para a gente tentar tratar desse problema no Brasil? Sim. Eu vou partir, como você partiu da história, eu vou partir de uma visão mais ampla para depois caminhar para propostas concretas, ideias concretas de transformação, em que eu concordo com você, eu vou um pouquinho além, mas já adianto que eu concordo com você. Quando a gente olha a história, tem 2 grandes visões de mundo que disputaram espaço e o Thomas Sowell escreveu um livro sobre conflito de visões em que eu me baseio para trazer isso. Ele coloca que existe uma visão irrestrita do ser humano e uma visão restrita. Na visão irrestrita, o homem é o homem bom de Rousseau. É o homem que pode alcançar o máximo dos ideais, o máximo dos potenciais, é um homem perfectibilizável. E esse homem não precisa de contenção. Nessa visão ainda irrestrita, nessa visão, o homem de dentro de uma sala, ele pode avançar o progresso humano, desde que seja um homem intelectualizado, as pessoas mais competentes da sociedade, os grandes intelectuais. Essa é a visão da esquerda, que embasou a Revolução Francesa, em que eles cortavam a cabeça em nome de ideais, em que de dentro de uma sala eles achavam que eles eram capazes de comandar, planificar o que ia acontecer na França, e é a mesma visão que embasa a visão comunista, planificadora da economia, que de dentro de uma sala você consegue regular o mercado, o conhecimento está concentrado em algumas pessoas. Na Revolução Francesa a gente sabe o que deu. A outra visão, a visão constrita, é a visão de que o ser humano ele tem que ser limitado. É a visão hobbesiana de que o homem é o lobo do próprio homem. É a visão cristã de que o homem é um ser caído e de que, por isso, você tem que limitar o poder com o poder. É a visão da tripartição dos poderes, é a visão da Revolução não francesa, mas sim americana, de que a gente precisa balancear poder com poder. Nessa visão, o conhecimento está difuso na sociedade. E aí faz sentido o sistema representativo. E faz sentido um congresso definir as leis. Por quê? Porque o conhecimento está difuso. Da mesma forma como você não pode, a partir de um gabinete, planificar a economia e decidir quanto que vale um pão, porque isso é oferta e procura, o conhecimento está difuso em todos os atores da economia, você não pode, dentro de uma sala, passar por cima do Congresso e descriminalizar aborto, descriminalizar drogas. Você não pode, de dentro de uma sala, tratar de demarcação de terras, dizer que propriedades produtivas podem ser desapropriadas, como o nosso Supremo tem feito. Então, a visão do nosso Supremo é uma visão progressista, de esquerda. Então, são 2 visões de mundo que conflitam. E hoje, por que esse Supremo é tão ativista? Fora a corrupção e fora o abuso, porque tem muito interesse pessoal ali. A gente tem que distinguir 3 coisas do Supremo: insegurança jurídica, ativismo judicial, que são características de interpretação, as pessoas podem estar até de boa fé, mas aí tem o abuso judicial, que aí é o alto interesse, são os indícios de corrupção, é quando um ministro manda parar as investigações sobre os colegas, é blindagem dos corruptos, tudo isso é abuso. Então são diferentes categorias, diferentes caixas. Então vamos lá, quais são as categorias? Insegurança jurídica,
que acontece quando o Supremo muda a regra e aplica para o passado, por exemplo. Aconteceu com o imposto, aconteceu com a competência da Justiça Eleitoral para processar a corrupção. Essa é a categoria 1. Ativismo judicial? Segunda categoria, ativismo judicial. Quando o Supremo atropela o Congresso Nacional, por exemplo, para legislar sobre aborto, sobre drogas, sobre regulação de redes sociais, sobre demarcação de terras indígenas, sobre desapropriação de terras que cumprem sua função social, quando quis entrar também na matéria dos impostos, lá, a alíquota de IOF. Sim. Esses são todos casos de ativismo. É o Supremo atropelando a função dos outros poderes, se arrogando aquilo que pela Constituição não é dele, mas devia estar ou no Parlamento ou no Poder Executivo. Esse é o ativismo. E o terceiro é o abuso. É quando o Supremo rasga a Constituição e a lei. É quando faz censura prévia do Brasil Paralelo. É quando manda desmonetizar o S usando a criatividade. É quando censura uma série de contas e perfis, bloqueando o que as pessoas vão falar no futuro, o que é uma morte, um homicídio digital. É um caso de censura prévia. É quando o Supremo está envolvido com contratos de 129 milhões de reais com o Banco Master, a esposa de um ministro, e eles blindam esse ministro de investigação. É quando derruba a quebra de sigilo feita por uma CPI da Maridit, ligada a Dias Toffoli. É quando o Alexandre de Moraes instaura, na verdade foi o Toffoli que instaurou o inquérito do fim do mundo, em março de 2019, e à noite sai a notícia dizendo que aquele inquérito era para investigar quem? O quê? Era para investigar Deltan e os auditores da Receita Federal. E eu fico perplexo, mas o que tem a ver comigo, ou com auditores, e por que os dois? E meses depois eu descubro, porque investigações da Receita tinham chegado a famílias e ministros por sonegação, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. E eles acharam que era decorrência da Lava Jato, porque a Lava Jato já estava chegando a alguns ministros. A Lava Jato, por exemplo, numa delação do Cabral, tinha implicado Dias Toffoli, dizendo que ele tinha vendido uma decisão do TSE, num caso esdrúxulo em que, depois do embargo de declaração, Toffoli muda de decisão da água para o vinho. E aí o próprio Toffoli, sendo suspeito, abuso de novo, o terceiro caso que acontece no Supremo, abuso, ele volta para arquivar aquela delação que implicava ele mesmo. E aí, nesse inquérito do fim do mundo, assim, instaurado em agosto, o ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão mandando pararem as investigações contra os ministros do Supremo, sem apontar nenhuma ilegalidade, nada. E mais, se o ministro quisesse parar uma investigação contra ele, ele tinha que pegar um advogado e ir num juiz de primeira instância. Vocês não vão me deixar mentir, que são da área jurídica, são pessoas altamente especializadas, os melhores advogados do país. Ele tinha que pegar o advogado, ir na juiz de primeira instância e dizer, tá tendo algum abuso, mas não fizeram isso. Foi uma canetada, nem pedido teve, mandando parar a investigação. Totalmente ilegal, arbitrário, legítimo. Então a gente tem essas três categorias. E como que a gente freia isso? Bom, abuso você freia com punição prevista para abuso. Existem punições previstas na lei do impeachment. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para dar um freio de arrumação, especialmente na terceira categoria, que é a dos abusos, você precisa abrir processos regulares, constitucionais, com ampla defesa, devido ao processo legal, em relação aos abusos praticados. Mas tem os outros dois problemas, que não necessariamente se relacionam com os abusos, que são a insegurança jurídica e o ativismo judicial. E como é que você freia isso? Minha visão, em segurança jurídica, você tem que estabelecer um sistema de precedentes. Um sistema para valer, de cima para baixo, em que o juiz, para dar uma decisão diferente do juiz de corte superior ou diferente da decisão dele mesmo, ele tem que dar um distinguish, ele tem que distinguir o caso. A gente precisa estabelecer um sistema de precedentes. Além disso, para não existir o atropelo, você precisa estabelecer a possibilidade. E aqui tem diferentes possibilidades. Você diz, não, vamos tirar as ações de inconstitucionalidade do Supremo. Eu daria uma alternativa a isso, para que o Supremo não fique decidindo questões gerais abstratas e passando por cima do Congresso. Me parece muito razoável, num sistema de freios e contrapesos, que o Congresso possa, por maioria de 4/5, revisar decisões gerais abstratas dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Porque são matérias em que o Supremo legisla. E, aliás, um poder não é inferior ao outro. Eles estão ali coexistindo em freios e contrapesos. Além disso, além do sistema de precedentes, eu concordo com você que a gente tem que acabar com o foro privilegiado. Por quê? Porque o foro privilegiado, ele serve como uma moeda de troca, como uma forma do Supremo barrar as investigações contra ele, uma forma de manipular, colocar pressão, chantagear em relação às decisões dos outros poderes. É o que dá muito poder, por exemplo, para uma figura como Gilmar Mendes, que hoje decide e influencia as decisões do próprio presidente sobre escolhas de cargos públicos, decisões do Congresso Nacional. Além disso, eu concordo com o projeto que passou no Senado, foi para a Câmara, de restrição das decisões monocráticas, para que não possa acontecer uma liminar que derruba a decisão de 513 deputados e 81 senadores. Isso acho absolutamente equivocado. E hoje a situação é tão desesperadora, Leonardo, que a gente
passa a cogitar situações como mandato, que não é uma necessidade absoluta, e uma quarentena mais estendida. Porque hoje está tão ruim que o que você colocar na mesa, todo mundo quer. Porque está tão ruim, a gente não vê uma luz no final do túnel, o tamanho o poder que o Supremo ganhou, que a gente não sabe por onde correr. E essas duas medidas que eu mencionei, o impeachment e um pacote de contenção dos abusos, está dentro de 10 medidas que eu proponho para o Senado Federal, que está lá na minha página, que é a base de propostas concretas da área jurídica que eu ofereço para o país, que não é toda a minha visão. Minha visão vai para além da parte jurídica, envolve economia, bem-estar, decência, mas é uma base de discussão que eu ofereço como uma plataforma para o Senado Federal.